vai rachar os votos e tal. Aí eu tive 480. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma live do Politicou, né? Nosso quadro sério, né? Super sério. Segundo episódio. É isso aí. Você tá bem? Tô ótimo, e você? Ótimo. Nessa sexta-feira, Te falar, viu? O cara que tá aqui hoje sabe muito, tá? a gente vai aprender um pouco mais sobre política. Bom, para nós é um presente a gente receber todos esses amigos, né, da política que de alguma maneira estão envolvidos na política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, quem sabe, né? A gente traz alguém. E estamos em companhia da nossa querida amiga Marcela. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Politicou, o nosso quadro para aprender política de uma forma descontraída, né? De forma leve. E eu espero que hoje a gente possa contribuir cada vez mais com o pessoal, que vocês tenham bastante dúvidas e perguntas para participar aqui. É isso aí. E, inclusive, a gente queria alertá-los do nosso site, que é o canal mais próximo de você, para que você possa sugerir pessoas, pautas, conteúdos. Não esqueçam de deixar o contato da pessoa para facilitar para a gente, né, Aline? É isso aí, pessoal. Lá, inclusive, tem uma aba que são de pautas, tá? Se vocês conhecem alguém que tem uma história interessante ou... uma história interessante, vamos dizer assim, vocês podem digitar lá e a gente entra em contato. Mas não esqueçam de colocar o telefone da pessoa, tá? Ou o Instagram, porque tem muita gente que escreve, tipo assim, e aí, tem uma história aqui e tal, mas não coloca o contato, então não tem como a gente entrar em contato. Então vamos colocar ou o telefone, ou o Insta, ou o Facebook, qualquer coisa que a gente possa achar a pessoa, né? É isso aí. Bom, então, mais uma vez, estamos no nosso segundo bate-papo falando sobre política. É um assunto chato? É, mas é do nosso interesse. Nós temos que saber, no mínimo, como proceder agora nos próximos anos, nos próximos momentos que surgirão, que a gente vai estar elegendo nossos administradores, né, nossos representantes. Então, o Politicou está para isso, para a gente conhecer e poder, por aqui, apresentá-los um a um, para que vocês possam conhecer quem são eles que estão no nosso poder. E hoje, quem é, Lineker? Bom, quem vai ficar de apresentar todos é a Marcela, né? Ah, verdade. Marcela, por favor, faça as honras da casa. Você falou muito bem, Val. Obrigada. Franca acabou de completar 199 anos. Sim. E nós precisamos que essa cidade continue se desenvolvendo, né? Precisamos fomentar a economia da nossa cidade, da região, que a Franca é o carro-chefe de várias outras cidades da nossa região. Polo, né? Então, nada melhor do que a gente aprender e conhecer os nossos representantes para poder votar melhor a cada eleição. Ano que vem, a eleição municipal, vamos ter que escolher nossos vereadores e o nosso prefeito. Hoje está conosco ele que já está em seu 5º mandato, tá? É o decano da Câmara de Vereadores de Franca, ou seja, o mais antigo, fez 4 mandatos consecutivos.
E foi também assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo dos deputados estaduais por 12 anos. Gilson Pelizaro, do PT. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado pelo convite, viu? Que prazer tê-lo aqui. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Um abraço, Lineker, Valéria, Marcela. Estou à disposição de vocês. Vamos bater um papo aqui, contar um pouco da nossa história, falar um pouco de política, tratar um pouco da conjuntura Isso. local. Desse nosso cenário, né? Eu estou à disposição, vocês ficam à vontade. Pode perguntar o que bem entender, o que bem quiser. Nós estamos aqui para responder. Antes da gente começar com o papo sério, eu preciso te perguntar uma coisa. Pois não. O Lineker é a voz do povo, hein? Quantas pessoas já te confundiram com o Gilson de Souza? Olha, eu carrego esse karma, viu? O Gilson de Souza tem uma história muito similar à minha. Ele é um político que vem também de uma comunidade de bairro, né? Ele vem da Santa Cruz e eu venho da Vila São Sebastião. E calhou que são dois Gilsons, né? E calhou também da gente disputar uma eleição pelo mesmo cargo, né? Então, essa confusão iguais. essa confusão é eterna. Inclusive, muita gente também chama ele de Gilson Pelizaro. Então, é uma confusão total. Se ele vier aqui, eu vou perguntar a mesma coisa para ele. Pode perguntar que ele vai te contar, mas eu tenho o Gilson como um amigo, apesar das diferenças políticas que nós temos, de ideologia política, né? Só que nós sempre somos muito respeitosos um com o outro, né? Então, é um cara que eu tenho uma admiração, é um colega da política, né? Apesar das diferenças. É importante saber separar as coisas, né? Eu acho que, principalmente no momento que nós vivemos hoje, né? Nós estamos vivendo um momento na política que está muito radicalizado. Principalmente essas questões ligadas à ideologia, né? Então, eu acho que não é assim. Eu já vivi um tempo na política que era muito diferente do que acontece hoje. A gente vê muitas coisas nas redes sociais que deixa a gente muito triste, porque tem muita gente que fica muito corajosa atrás de um computador, com o teclado de um celular, né? Uhum. E isso, depois que vai para o ar, meu caro, já era, né? Isso radicalizou demais. E eu sou mais de um tempo de paz, de discussão política e de quem saiu vencedor, parabéns, quem saiu vencido, prepare-se para ganhar na próxima. Eu sou desse tempo. Uhum. Você acha que mudou muito a política de 10 anos para cá? Radicalizou muito. E a internet contribuiu? Sensivelmente. Eu acho que nós estamos entrando num período de adaptação de como entender os canais digitais, né? Eu acho que nós estamos saindo do analógico agora, né? Então, nós estamos começando a querer entender como é que é o perfil, como é que se deve deparar com essas situações, né? Inclusive em termos de legislação. Eu acho que precisa ter uma legislação adequada que garanta direitos, né? Para que as pessoas que indevidamente sejam ofendidas tenham o direito de se defender, né? Então, eu acho que com o tempo vai se adequando e as pessoas vão melhorar e vão saber entender. Acho que aqui, por exemplo, é um canal aberto que a internet possibilita para as pessoas poderem conhecer as personalidades, os políticos da cidade, o que pensam com relação ao próximo processo que nós vamos viver, a vida da cidade, que está completando 200 anos, vão estar nas mãos dos futuros representantes. Então, esse canal é um canal extremamente importante e tem que saber tratar as diferenças, né? Na política, você tem que tratar do mesmo jeito, de A a Z, independente da ideologia. E você acha que os ocupantes de cargo hoje, no legislativo ou no executivo, que eles são mais combativos ou na década de 90, 2000, eles eram mais combativos, detinham mais conhecimento, trabalhavam com mais fervor? Olha, eu vou te ser sincero, eu já participei de outras 4 composições de Câmara Municipal, e com perfis completamente diferentes, não só de ideologia, como também de atuação política. Eu lembro que o debate político na Câmara era mais fervoroso, era mais no conteúdo de ideias, e ele era mais, vamos dizer assim, hoje a gente não percebe isso, né? É difícil você arrumar alguém para debater, inclusive, na Câmara.
É muito difícil. Era mais no grito. Eu antes. sou muito falador, né? Então, às vezes eu falo demais e a gente espera, de repente, que alguém venha Falar ao mesmo retrucar. Desça do muro. É, né? vamos debater, né? Vamos soltar a língua. Não vejo que tem muito esse debate. Falta um pouco mais desse debate. Antigamente tinha um debate mais acalorado, a visão da cidade. Cada um tinha o seu jeito de pensar com relação à cidade, e isso era discutido em plenário. Tinha apartes, eram debates mais calorosos, e eu percebo que falta muito isso hoje. E eu tenho saudade daquele tempo, que eu acho que daquele mesmo com o debate mais acalorado, saíam as propostas, as proposituras saíam mais qualificadas por causa do debate. E Entendeu? hoje você é presidente da Comissão de Ética. Como que você vê os seus colegas? Jovens, inclusive, né, Marcela? Muito jovens, né? Olha, esse rojão caiu no meu colo, até porque, por ser um vereador mais... Não sou o mais velho, eu sou o mais experiente em mandato. Tem gente lá com mais idade que eu também não vou contar quem é. Então, eu vejo assim, a gente está atento a tudo que acontece. E a gente trabalha com a questão de representações. Se representa, nós temos um regimento interno a ser cumprido e temos um código de ética a ser cumprido. Então, não adianta eu ter vontade de querer punir alguém com vigor maior se o código de ética não me permite isso. Então, nós temos que seguir os passos que o código de ética permite. É assim que eu tenho atuado. Se tiver que chamar na comissão de ética para puxar a orelha e dar advertência, nós vamos fazer, como nós já fizemos, entendeu? E parece que agora os ânimos deram mais... Teve bastante representação, Teve, né? no começo teve algumas. Mas O que não é comum, né? nós tratamos com a maior imparcialidade do mundo, independente de quem é e de qual a posição ideológica ou política que o representado tenha, né? Sim, Você sim. tem que ter essa independência e você tem que ser Até me lembro de um coerente caso. em seguir o código de ética e as orientações jurídicas que Você nós pediu temos. para se afastar, né, dessa função, porque o denunciante era uma pessoa próxima a você. Eu acho que isso é fundamental. Fica viciado o processo. Se você dá a impressão que tudo que eu fizer ali, se eu vou fazer de um lado, vai fazer dar a impressão que eu estou defendendo aquele cara que representou. E o meu papel no Conselho de Ética não é esse. Eu tenho que ter imparcialidade. Eu vou te falar uma história. Eu não vou falar o nome dos políticos envolvidos. Tem que falar hoje. Mas quando teve um mandato que teve 2 políticos que teve uma denúncia de rachadinha de salário de funcionários. E eu era membro da Comissão de Ética, não era o presidente, se eu não me engano era o Walter Gomes, e o relatório final foi pedido de cassação dos dois vereadores. Eu votei favoravelmente para cassar, porque o processo estava muito claro do que aconteceu e eu votei favoravelmente. Mas, infelizmente, naquele momento, a Câmara achou que não devia. Mas eu cumpri com o meu papel dentro do Conselho. Então, a gente tem que deixar claro que a Câmara Municipal não é um clube de amigos, né? Ali a gente respeita muito um ao outro. E ninguém tem ali... Um ou outro tem uma relação mais próxima, pode ser até de amizade. Mas a Câmara não é um clube de amigos e a gente tem que exercer a função que é nos dada com a maior imparcialidade possível. E ainda mais quando envolve nome de pessoas, você tem que tomar todo um cuidado para que também você não tenha um efeito rebote. Isso. E você seja depois o denunciado se você não seguir a risca do que tem que fazer. Então, eu tenho tomado todos os cuidados como presidente do Conselho de Ética. Desde o primeiro dia de mandato, eu já estou nessa função. Eu espero, nós vamos ter eleição da mesa da Câmara agora por esses dias, eu espero que não seja mais necessário que eu ficar livre dessa E na mesa situação. diretora continua? Então, nós estamos debatendo a respeito disso. Eu acredito que já tem um nome que está bem encaminhado, que deve ser o próximo presidente da Câmara, que vai ser o meu candidato, eu vou votar nele, que é o Della Mota,
entendeu? Apesar de todas as diferenças que nós temos em termos de ideologia, ele é do Podemos, né? Mas a gente tem uma boa relação e eu o tenho na conta de como um dos políticos sérios, né? E eu acho que ele merece esse voto de confiança e eu acho que ele já articulou muito bem ali. Parece que a coisa está bem encaminhada, mas eleição de mesa de Câmara tem que deixar no dia, né? Para a gente ver como É vai uma coisa ficar. de manhã, à tarde é outra. Eu quero declarar aqui publicamente que ele já pode contar com o meu voto, independente de qualquer situação. Eu vou votar no Della Mota, até porque ele tem o mesmo ideal que eu com relação ao protagonismo do Legislativo. Certo. Ele sempre disse que o Legislativo tem que ter protagonismo. Autonomia. Eu também acho, autonomia e protagonismo. Eu sempre defendi isso e é assim que eu atuo desde quando eu comecei. Ô Gilson, sobre essa questão da rachadinha, como que essa notícia chega? Como que você ficou sabendo disso? Então, e foi uma representação no Conselho de Ética. A pessoa representou, mostrou provas, documentos, e nós abrimos um processo de acordo com o que o Código de Ética da Câmara permite. E aí nós fomos evoluindo, porque tem um nível de grau, né, de acordo com a infração. Só para explicar, qualquer pessoa pode representar, qualquer cidadão. Se você tiver conhecimento de uma denúncia, você faz por escrito, protocola lá na Câmara e vai ser encaminhado para a comissão. Se é um caso ligado a vereador, vai no Conselho de Ética. Inclusive, qualquer cidadão pode entrar com uma comissão processante contra o próprio prefeito. Se achar que o prefeito tomou um rumo errado, tem um desvio de conduta, e achar que deve ser constituída uma comissão processante, qualquer cidadão pode protocolar. E aí a Câmara vai avaliar, vai constituir uma comissão para analisar tudo isso. Para o pessoal de casa que não entende, não sabe, como que funciona o Conselho de Ética? Quantas pessoas são? São 3 titulares, que são eleitos no momento que você vai eleger as comissões permanentes da Câmara Municipal, né? Você escolhe os membros das comissões permanentes e escolhe o membro também os 3 membros do Conselho de Ética. Todos os anos. São votados pelos vereadores. Os vereadores é que me indicaram para colocar nesse lugar aí que eu tô, né? Não caí de paraquedas. Aí então, ele dura o mandato inteiro? É 4 anos de duração? É anualmente. todo ano. A eleição legislatura, chama. em Franca, diferente de algumas cidades, a eleição da mesa da Câmara é anual. Tem cidades que são de 2 em 2 anos o mandato. Franca é anual. Então, com direito a uma reeleição. Coincidentemente, nesse mandato, não sei se o Claudinei foi reeleito. Foi. O Claudinei foi reeleito nos 2 primeiros anos. Agora foi o Carlinhos e agora eu acredito pelo andar da carruagem. Eu não sei qual é a articulação Carlinhos com o não vai Carlinhos. tentar reeleição? Ele falou em querer ser. Agora não sei que nível que está a articulação dele, porque ele não conversou comigo. Então nós devemos ter aí uma eleição agora no dia 7. A terça-feira tem a eleição, daí 2 dias, na quinta-feira tem a eleição da mesa da Câmara. E aí é escolhido também os representantes do Conselho de Ética. Interessante. O vereador, por gentileza, acho que a gente deveria esclarecer um pouquinho hoje, para conhecer um pouco mais a Câmara, quantos vereadores hoje a gente tem e até quantos nós poderíamos ter e como que está o processo do ano que vem? Vamos manter o mesmo número? Tem pessoas novas? Constitucionalmente nós não podemos mais alterar, porque teria que ter sido um ano antes do pleito. Então, eu acho que agora já não dá mais para mudar. E nós poderíamos ter, de acordo com o que estava estabelecido na Lei Orgânica do Município e na Constituição Federal, até 23 vereadores. Nós temos 15. Só para você ter um nível de comparação, Batatais tem o mesmo número de vereador que nós. E aí fala assim, mas isso é uma questão de economia. Não, acho que o custo-benefício é muito caro para a sociedade com relação à representatividade. Fica muito mais barato ter 23 vereadores mais representantes e ter outros segmentos da sociedade representados na Câmara do que você ter uma Câmara com 15 vereadores e limitada a representatividade. Eu sempre me coloquei favoravelmente, inclusive o PT fez uma discussão a respeito disso,
que se fosse necessário aumentar, a gente votaria a favor. Mas, e olha o que eu estou falando aqui, que nem projeto tem, né? Então, quer dizer que é uma coisa que eu não tenho medo, de espécie alguma, de discutir. Essa questão da economia, não teria sido melhor aumentar o número de vagas na Câmara ao invés de aprovar o aumento de salário dos vereadores? É isso aí, Foi nós feito? temos que deixar muito bem claro. Foi bom você tocar nesse assunto. Fazia 10 anos que não tinha Isso sim. reajuste inflacionário. É verdade. Eu não tenho. O meu salário livre hoje é R$ 5.000 como vereador. De todos. Todo mundo é livre, mais ou menos R$ 5.000. Porque, e há 10 anos atrás era o mesmo salário. Mesmíssimo salário. Então foi só apenas uma correção inflacionária. Que, para quem exerce o cargo dignamente e não faz o cargo de vereador de bico, eu acho que é razoável. Então. Eu acho que é pouco. Não, hoje é muito pouco o salário. É difícil. É um salário baixo. Eu vou ser sincero. Você acha Pela que responsabilidade, Tem né? muita gente que acha que ser. Porque você passa do momento da euforia da eleição como candidato, para depois você, a partir de 1º de janeiro, você virar uma autoridade. E virar uma autoridade não é uma questão de vaidade pessoal, é inclusive da responsabilidade e do que pode acontecer com você como uma pessoa pública e que exerce um cargo público, né? Então é muito complicado, é muito difícil. Mas agora já passou, não vai ter. E eu acho que fica manca a representatividade na Câmara Municipal. Vários bairros com lideranças que existem, que ficaram de fora, poderiam estar representando na Câmara. E não é só bairros, categorias, né? A sociedade organizada ficou prejudicada. Não temos negros, não temos ninguém representante da comunidade LGBTQIA+. Pois é. Dentre outros pois é. segmentos. Eu acho que talvez 23 não fosse necessário, mas pelo menos 21. Acho que 21. Araraquara, que tem 100 mil habitantes que nós, tem 19. Parece que me passou para 21 agora. O que você acha que falta mais aqui? Teria, tipo, mais vereadores? O que você acha que falta? Cultura? Alguém para... A cultura não tem um representante na Câmara, assim. Não tem nenhum. E tem quanta gente qualificada. O movimento negro não tem ninguém na Câmara Municipal. E poderia ter. E só não tem por causa que essa representatividade é manca. Mulheres... Tem 2 mulheres, mas se uma delas não fizer, deixa a desejar, não representa. Então, eu acho que poderia. Mas esse debate, infelizmente, já passou do prazo, né? Agora nós vamos ter que disputar a eleição com 15. Aí o quociente eleitoral é mais alto, né? É mais alto. Né? Uma pergunta que mandaram para nós é a respeito daquele projeto que foi feito mais ligado ao esporte, né, à vida social das pessoas, que é aquela faixa aos domingos, quando elas eram utilizadas, né? Aí a pandemia veio e se encerrou isso. Por que será que acabou aquele projeto na Presidente Vargas das bicicletas, dos passeios sociais? Você acha que isso custeava muito a prefeitura? Dava muito trabalho? Isso é um ato meramente administrativo, da vontade do gestor. É de quem está no poder executivo, né? O que nós podemos fazer como vereador é lamentar a não utilização daquele espaço. Então. Cobrar, porque Franca é tão carente de áreas esportivas, né, de áreas de lazer. Eu acho que não custaria nada a prefeitura disponibilizar aquele espaço, priorizar o pedestre, o ciclista, o atleta, do que o automóvel, né? E principalmente aos domingos. Então, eles estão privilegiando o automóvel em detrimento daquele que quer ter uma vida mais saudável e usar lá no... Eu sou favorável que o espaço fosse aberto, né? fosse aberto. Inclusive, nós não temos corridas de rua em Franca. Poucas. É uma questão... Geralmente são mais afastadas, em lugares mais econômicos, tal. Mas já pensou nós fazermos essas corridas na cidade? Avenidas principais. Tal. Por parte do poder público, pouco. Por parte da FEAC, pouco. A FEAC a gente vê iniciativas... Né? Privadas, né, de pessoas que não são ligadas ao poder público de fazer. Mas o poder público poderia muito bem organizar isso. Eu defendo que a FEAC fosse... A cultura e o esporte fossem separados.
Se São for, movimentos diferentes, né? são movimentos diferentes. Se fossem separados, a atenção que fosse dispensada para um seria dispensada para o outro. Agora, quando você tem os dois juntos, depende de quem ocupa o cargo. Aí você tem um camarada que lá hoje ocupa a FEAC, que ele é um professor de educação física. Ele fica voltado em algumas áreas do esporte, nem todas. E deixa, por exemplo, A cultura de lado. a cultura sangrando. Uhum. A cultura não tem recurso. O patrimônio histórico da cidade se deteriorando e a parte cultural não cuida disso. Infelizmente, e com poucos recursos no orçamento para isso. Então, é uma opção. É o que eu digo. O prefeito está aí, ele não caiu de paraquedas, e quando ele foi eleito, junto com ele foi eleito um programa de governo que ele apresentou junto à Justiça Eleitoral. Eu acredito que parte desse programa ele está seguindo. Algumas coisas que ele prometeu lá não está seguindo, não. Ele precisa rever os conceitos dele com relação ao programa de governo. E o tempo dele está curto. E o tempo dele está curto. Mas ele está lá, então a gente tem que acatar o resultado da urna, e aquilo que a gente pensa diferente, tem o parlamento, tem o poder legislativo para fazer divergir. E é isso que a gente tenta fazer. E falando em FEAC, você denunciou, né, a contratação irregular de atletas, que inclusive puniu a delegação de Franca por utilizá-los nos Jogos Regionais de Barretos. Como que foi isso? A Secretaria Estadual de Esportes, que organiza os Jogos Regionais, ela recebeu uma denúncia que 2 atletas, Era 3. 2 ou 3, mas não são só 2 ou 3, são mais, que disputaram por outras cidades e foram contratados por Franca. E aí nós solicitamos uma investigação, porque foi vexatório, foi vergonhoso para a cidade, uma cidade desse tamanho, e que poderia... tem uma bolsa atleta vergonhosa para os atletas da cidade, e paga horrores para um atleta de alto nível de uma outra cidade vir nos representar, que não tem afeto nenhum pela cidade. Então, uma vergonha. Agora, o que acontece? A FEAC respondeu no primeiro momento que eles não gastaram, que isso foi iniciativa do treinador, e puniram o treinador. Então, nós estamos numa fase de investigação que eu refiz alguns requerimentos que a FEAC vai me responder, com certeza já deve ter chegado a resposta. Nós vamos fazer uma análise, se for necessário, nós vamos apresentar no Ministério Público. Porque, em detrimento do atleta local, que poderia ser beneficiado com um valor maior, está beneficiando quem não tem direito nesse dinheiro. Nem mora aqui, nem vive aqui. Né? Que vantagem tem falar que teve uma medalha a mais, ou 2 ou 3? Né? Só para falar, a Franca ganhou os Jogos Regionais. Muito bem, mas ganhou com um atleta lá de Londrina, lá de não sei de onde. Então, aí fica difícil. Me parece que alguns atletas são do Paraná. E muito fácil de pesquisar. Você vai na internet, digita o nome do camarada, vai lá e puxa tudo a cidade que ele é. A capivara dele inteirinha. Não tem como eles negar. Não, o cara vai sair lá do Paraná, custear a passagem dele, a estadia dele na cidade de Barretos. Para ganhar uma medalha. Para ganhar uma medalha não ganha nada. Mas que afeto que ele tem com Franca? Troca de que ele vai fazer isso? Então, nós estamos em investigação, nós estamos num processo investigatório, e se tiver malandragem, e quem fez a malandragem vai pagar. Você poderia explicar o que é FEAC para o pessoal? FEAC é a Fundação de Esporte e Cultura da cidade. É como se fosse uma secretaria, é uma autarquia do município, é uma fundação, que antigamente era a Fundação Mário de Andrade, que tinha mais o espírito cultural do que o esportivo. Muito mais. Porque tinha uma secretaria de esporte. Né? Agora Ela tem não um orçamento independente. Ela tem um orçamento independente. Sai do mesmo buraco o dinheiro lá, mas é separado. Como que a gente faz para conseguir, então, separar os dois hoje em dia? Ter um para o esporte e um para a cultura? E você tem que criar uma estrutura administrativa na prefeitura que contemple o esporte, por exemplo. Separar, e fique né, a FEAC, cultura. você tira o E da FEAC. Fica FAC. Fica Fundação FAC. Arte e Cultura. Só da cultura. E passa para dentro da estrutura
da prefeitura através de ou uma coordenadoria de esporte ou uma secretaria de esporte. Mas pro ano que vem isso já não pode acontecer mais. Isso pode acontecer no meu plano de governo, no plano de governo do PT, no plano de governo do PSOL, Os próximos. dos adversários. Porque isso é um ato administrativo. O cara, Isso pode acontecer de uma hora para outra, vamos dizer assim. se ele quisesse fazer hoje para mudar amanhã, ele pode, mas ele tá há 3 anos lá, não fez, não vai fazer Mas o agora. prefeito faz um projeto de lei, né, para mudar a estrutura, o organograma Administrativa, da prefeitura, isso. só criando, Se ele destinando quisesse orçamento, fazer, né? né? Mas não tem ninguém que pode dar uma cobrada nele? Pode, mas Nossa. depende da caneta dele. Porque ele é o executor da política pública. Né? Então, ele é o pode prefeito, ele fazer. foi eleito. Ele fala, não foi isso que eu discuti lá atrás no processo eleitoral, vou continuar no mesmo caminho. Pode, ele pode. Ele pode fazer e ele pode rir. Apesar de eu não concordar com ele, mas ele pode. Entendeu? É isso. Ô, Então, ô. quer dizer que a nossa cidade está na mão do prefeito. Nós Só para a vivemos... gente poder como- entender, assim, globalmente, como que funciona hoje administrar um Como a gente município. não vive o parlamentarismo, né? O executivo é muito poderoso em todos os níveis. É muito mais poderoso do que o poder do legislativo é em caso de infração administrativa de tirar quem está lá. Né? Que quem faz isso é o poder legislativo. Mas administrativamente eu posso reclamar, bater, falar, Mas E a como que canetada é? final... é dele. Como que é a sua relação com o Alexandre Ferreira hoje? Olha, é muito respeitosa. Institucional. O respeito é institucional. Eu respeito ele como prefeito e ele me respeita como vereador. E eu me coloquei à disposição da cidade, porque hoje ele ocupa o cargo de prefeito, para estabelecer uma relação com o governo federal que hoje é administrado pelo Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço parte. Então, eu fiz questão, assim que o Lula ganhou a eleição, de procurar o prefeito e falar, olha, eu estou à disposição naquilo que a cidade precisar, qualquer entrave que tiver no governo federal que eu puder ajudar para tirar, eu estou à disposição. E já fiz, inclusive já tive em audiência no Palácio do Planalto junto com o prefeito, na Secretaria de Assuntos Federativos, no Ministério de Assuntos Federativos, que é o Padilha. Nós fomos lá falar com o secretário executivo da pasta, lá, o segundo nome do Ministério, para tratar as questões da cidade de Franca. Então, aquilo que for preciso é uma relação republicana. Uhum. No processo eleitoral, aí é outra história. Eu tenho meu pensamento, tenho meu partido, tenho minha ideologia, vou ter meu candidato, que provavelmente, com certeza absoluta, não será ele, né? E eu nós vamos tocar nossas ideias do jeito que a gente acha que a cidade tem que ser administrada, né? Diferente do que ele pensa. Acho que ele faz um governo muito centralizado, usa um poder excessivo, os secretários que ele tem poderes minguados, não tem autonomia para trabalhar nas pastas, e isso dá um entrave, uma burocracia muito grande. Tudo tem que passar pelo gabinete. Ou ele confia ou ele não confia em quem ele coloca lá na secretaria, né, para deixar a coisa rodar e a coisa andar. Então, eu acho que o maior problema que nós vivemos na cidade hoje é a concentração de poder e a centralização de poder na mão do Gente prefeito. que não confia. Confia ou não confia? O cargo que o cara ocupa é um cargo, o próprio nome já fala, é um cargo de confiança, né? Se não tem, não devia estar lá, né? Isso. Mas Então, acho que é pela experiência que ele teve de confiar, não ter dado muito certo, né? pode ser, mas você tem instrumentos. Se você confia num assessor direto, ele pisa na bola, demite, abre processo administrativo, tem um monte de coisa para fazer. E já avisa, quando assume, tem que avisar. Fala, ó, nós estamos aqui, ó, nosso caminho é esse. Se alguém... O problema é que essa pisada na bola Desviar. pode gerar uma cassação dele, né? mas se ele não tomar providência, né, se ele prevaricar na função administrativa que ele faz, que é o cargo de prefeito. Se ele não prevaricar, se você ficar sabendo de algo que aconteceu e não tomar providência, você está prevaricando. Aí merece ser cassado. Né? Então é assim que tem que ser tratado. Se faz corretamente de acordo com o que a lei manda, não tem problema nenhum. O Lini, que é meu assessor, pisou na bola? Ah, mas ele desviou isso aqui, processo. Vamos para a justiça, vou processar ele. É assim.
A não ser que tinha um conluio, né? Uma Aí, panela Se ali. tiver um conluio, aí fica... Você Aí tá vai junto. tentando É. trazer a Polícia Federal para Franca? Pois é, olha, esse é um tema que eu já discuto isso há muito tempo. Lá de outros mandatos. Porque o que a gente avalia? Nós temos uma cidade na divisa do estado, nós temos uma fronteira com o estado de Minas Gerais, e Franca tem um perfil de exportação, por exemplo. E a maioria dos processos que estão na Justiça Federal e lá na Polícia Federal de Ribeirão Preto são de Franca. E não dá para entender porque, por exemplo, então tem que concentrar em Ribeirão Preto. Mas por que Araraquara tem uma sede da Polícia Federal? E o número de processos de Franca é 3, 4, 5 vezes maior do que Araraquara. A necessidade já está comprovada. Inclusive, o Ministério Público entrou com uma ação, ganhou a ação e que pode gerar multas para o governo federal se não implantar a delegacia da Polícia Federal em Franca. Então, eu estou atuando, já tive 2 vezes no Ministério da Justiça, falei com o secretário nacional de Justiça, de Segurança, melhor dizendo, o Augusto Botelho, e expus toda a situação que está acontecendo, a ação que o Ministério Público entrou, deu ganho de causa para a cidade de Franca, e isso tem um entrave burocrático. E qual é o grande problema que aconteceu? A desestruturação que teve do governo em termos orçamentários, nos últimos 4 anos, com aquela questão do orçamento secreto, inviabilizou vários ministérios, e um deles é o Ministério da Justiça. Então, não depende somente da vontade política do ministro ou do secretário de querer fazer e reconhecer que Franca precisa. Ele precisa de orçamento. Então, a promessa que nós tivemos em Brasília é que, com a readequação do orçamento e dando mais poderes para o Poder Executivo, né, tirando essas questões do orçamento secreto, que deu mais poder para o Legislativo e que priorizou mais emendas do que a máquina administrativa, vamos dizer assim, eu espero que Franca seja contemplada a partir do ano que vem, e eu vou trabalhar para isso. Estou trabalhando já tive 2 vezes. A própria Udecife também está cobrando. Tal. Tem muita gente atrás disso. E espero que depois, na hora que for fazer o DNA lá de quem é o pai, a mãe, né, esteja todo mundo contemplado. Tem uma mania, viu? A gente corre atrás, de repente aparece um querendo a paternidade do negócio. Né? Então, eu acho o seguinte, toda ajuda é bem-vinda. Se vem do prefeito, se vem da Udecife, se vem da Câmara, se vem do Gils Pelizaro, se vem da Graciela, se vem de... Ótimo, parabéns, vamos atuar junto. Só espero que depois, na hora, os reconhecimentos sejam... De acordo. Apesar de eu nunca esperar esse tipo de coisa, né? Reconhecimento. A gente faz despretensiosamente, sem esperar o reconhecimento, mas se tiver, melhor, né? Mas um pouquinho no final é bom, né? Eu acho que é importante a participação de todo mundo, e a Polícia Federal aqui, eu acho que é uma vergonha a gente ter que sair daqui, ter que tirar um passaporte em Ribeirão Preto. É uma vergonha. Sim. Né? Então, eu acho que... Uberaba, né? Pois é. Uberaba. Temos que mudar de estado. Menor que Franca, Uberaba. Registro, que, com todo respeito à cidade de Registro... Não, a cidade de Registro... Ah, sim. É muito pequena e tem tudo atuação política, né? Então, se tem política no meio, vamos trabalhar, vamos correr atrás, né? É isso que eu estou fazendo. Ô, Gilson, tipo assim, de todos os anos que você está na política, se você pudesse escolher alguma coisa para Franca, o que você mudaria primeiro? Agora eu tenho todo o poder, vamos dizer assim. O que você mudaria primeiro aqui na cidade? Eu ia trabalhar muito para que a gente tivesse uma instituição de ensino federal, de ensino superior federal em Franca, porque nós temos a Unesp, nós temos as faculdades municipais e nós não temos um órgão federal de ensino superior. Então, eu estou trabalhando já também nisso, que já tive 2 vezes no Ministério da Educação, inclusive, numa das audiências, falamos com o próprio ministro e com os seus assessores, de trazer o Instituto Federal para Franca. Eu acho que esse seria um ganho, até porque seria a qualificação profissional, no momento que nós estamos vivendo hoje,
e principalmente as mudanças, né, de profissões que a própria pandemia, né, nos trouxe, precisa qualificar muito os profissionais e precisa dar essa oportunidade através do Instituto Federal. E o Instituto Federal é tão interessante que ele pega do ensino médio até o ensino superior e o ensino técnico. Então, seria gratificante se a gente conseguisse uma escola de nível federal na cidade de Franca. E vejo que algumas áreas da cidade estão desprovidas, que precisam de uma atenção melhor. A saúde é uma delas. Uhum. Tá? E eu não concordo com o jeito que o prefeito trata a questão da saúde. Por mais divergência que você tenha com a administração da Santa Casa, que é um órgão independente, apesar de ser o gestor, o hospital referência do SUS na nossa região, apesar de não ser um órgão público, né? A Santa Casa é um órgão privado que, nesse momento, ela tem um contrato com o SUS de número de leitos para fazer o atendimento público. Então, por mais diferença que você tenha com essa gestão, você jamais pode abandoná-la. E eu vou dar um exemplo muito claro. Se você quiser fazer um exame oftalmológico hoje, através do SUS, talvez você vá para Ituverava ou você vai para Ribeirão Preto, porque a prefeitura abriu mão, que é ela que faz a contratação, de contratar a Santa Casa para bancar esses exames. No caso, tentar uma vaga no HC, é uma vergonha, que também a gente respeita demais a cidade de Ituverava, mas Franca é uma cidade de referência na área da saúde, que a sede da DRS 8, que é a regional de saúde, é na cidade de Franca. E você ficar dependendo de hospitais menores, né, que sendo que o nível de excelência que nós temos no atendimento da cidade de Franca é grande, por mais diferença que você tenha política de quem está na gestão da Santa Casa, você jamais pode misturar as coisas. Então, você deveria utilizar essa estrutura em benefício da população. Veja bem, gasta-se com transporte, penaliza o paciente, porque o cara entra dentro de um ônibus ou de um micro-ônibus aqui, 6 horas da manhã, o atendimento dele vai até as 9 horas da manhã, ele é obrigado a ficar até 6 horas da tarde para esperar a volta. É desumano. E dá um lanche de R$10 para Van sem pessoa. Espaço, né? Não, o paciente já está debilitado. Já está com um problema funcional. E ele ainda vai numa situação degradante e a prefeitura dá um cartãozinho para ele de R$10, que ele tem que buscar na Secretaria de Saúde, que ele gasta 11 para ir de ônibus. Entendeu? Essas coisas que precisam mudar. Até hoje não resolveu isso? Até hoje não resolveu e nós estamos... Também tem lá um requerimento meu, eu estou querendo saber quantos atendimentos e procedimentos são feitos fora de Franca, porque a gente tem que avaliar o custo. Por que não faz aqui? Ah, a Santa Casa cobre R$200 a mais no exame, R$300 a mais. Mas e aí? O conforto do paciente, né? Vale a pena pagar um pouco mais. Sim, eu recebi um vídeo, eu já cheguei a fazer uma denúncia de um caso assim, pessoas amputadas. Não, é terrível. É desumano. Precisavam se arrastar dentro da van para poder Olha, e olha que eu tenho um respeito muito grande pela Valéria, que é a secretária de saúde, mas aquela história, ela não tem o poder de decisão, fica dependendo muito do que o gabinete pensa. E isso vai travando a cidade. Então, essa questão aí de uma instituição federal é importante, cuidar um pouco melhor da área da saúde. Tem uma história também esse negócio da saúde, esse problema de falta de vagas, que a gente tem que contar, que eu era vereador na época. O que aconteceu? O Sidney Franco da Rocha, que era o prefeito da época, tinha um negócio que chamava gestão plena. Gestão plena significava o seguinte, era tripartite. Era município, estado e governo federal, SUS. E tinha uma conta fundo administrada pela prefeitura. Quem contratava os prestadores de serviço? A Santa Casa, o Allan Kardec, os hospitais, os laboratórios, era a prefeitura. Então, era dona do próprio nariz. Não tem vaga. Não, então abre mais vaga. A prefeitura tinha autonomia. Como ela era que pagava, ela que fazia o cheque,
ela tinha condição de cobrar. O Sidney Franco da Rocha abriu mão da gestão e criou-se a gestão semiplena. O que é a gestão semiplena? Já não é tripartite mais, é bipartite. Aí ficou só o Estado e o governo. Quem contrata a Santa Casa hoje para abrir leitos? O Estado. Já não é mais agente. A prefeitura não pede nada. A prefeitura só cuida da atenção primária e da urgência e emergência. E mal cuidar da atenção primária, porque se tivesse... É um absurdo. Nós tivemos em Brasília, Franca poderia ter 4, 5 vezes mais dos agentes comunitários para fazer atendimento domiciliar, poderia ter 5, 6, 10 vezes mais o número de agentes de saúde para fazer de equipe de programa de saúde. Franca hoje tem, se não me engano, 40, uma coisa assim, podia ter mais de 200. Que se você fazendo um atendimento primário, você previne, você prevenindo, você evita das pessoas serem internadas. Agora, eu não sei qual é a lógica burra que se faz de não investir com o governo federal pagando o salário dos agentes. O que a prefeitura tem que fazer é o concurso público. Faz o concurso, abre a vaga, o governo banca. Com 13º, com tudo. Inclusive dos médicos. Não faz. E aí, nós tivemos o problema da pandemia, né, que depois foi se acumulando. Acho que as pessoas também ficaram um pouco mais debilitadas depois da pandemia. A necessidade de internação aumentou. Gente morrendo dentro de UPA. Porque UPA não é para internar ninguém. A UPA é um tratamento de urgência e emergência. Ela foi adaptada para receber pacientes e por isso que nós constituímos a comissão especial na Câmara, a CEAR, para ver que condições esses pacientes estavam vivendo. Não tinha hotelaria. Por exemplo, era uma repartição com 30 pacientes e tinha que tomar banho de lenço umedecido, porque não tem quarto. Não tem hotelaria. Tinha que comer marmita, porque não tem restaurante, Cozinha. igual na Santa Casa. Agora, você imagina a situação. Terrível. Então, tudo isso aconteceu e eu acho que os rumos da saúde da nossa cidade têm que intensificar na atenção básica. Tem que melhorar a atenção básica. O primeiro atendimento, o médico de família ir lá na casa da pessoa. Está com a pressão alta? Ó, toma cuidado, toma aqui o remédio. E a prefeitura dá o remédio. Toma aqui o remédio. Pra você... Ah, não cuidou do camarada, já deu um AVC. Pronto, ele vai ter que internar. Se ele fosse cuidado, não teria dado problema. Então, são essas coisas que eu acho que precisamos... Essa visão administrativa de gerenciamento público que precisa melhorar na nossa cidade. Eu espero que o próximo gestor tenha uma visão diferente do que está acontecendo hoje. É muito bem comentado sobre a Santa Casa. Inclusive, a gente ouve muito que os médicos não querem mais Então, e trabalhar hoje lá. a prefeitura não tem autonomia. Não tem autonomia. Tem que Mas ficar da onde saiu essa ideia de tirar essa terceira perna? Por quê? É porque o prefeito, na época, tinha uma opinião que achava que gastava demais com a Santa Casa. Porque a prefeitura tinha que complementar. Tomar conta disso tudo, né? Tinha que complementar, tinha que colocar uma parte. Achava que gastava muito, que não precisava. E aí as consequências foram ao longo dos anos. Aí, sabe quem era o secretário de saúde dele? O Alexandre, quando Ele fez era, isso. exatamente. E eu questionei, falei muito na época, mas a caneta era dele, a gestão era dele. Tinha maioria na Câmara, aconteceu esse Do Sidney, na desastre época. e colocou Franca de joelhos aí e a população à míngua, né? Esse que é o problema. Isso faz o quê? Quantos anos? Foi em 2008, por aí, 2007. Uns 15 anos. Por aí. Uns 14, 15 anos, né? 2007. Então, Me o lembro estrago não é de agora, né? Ele vem vindo acontecendo, né? Ele vem agravando. É. Ele vem agravando. Gravando. Na época, tipo, pareceu tá lindo, né? Na época. Vem agravando. É isso. A gente tem esse problema da Santa Casa, muito bem colocado, que quando se trata no início, não se agrava e não Você causa... previne, você não remedia. Exatamente, não causa maiores despesas para a nossa saúde, né? Então, Pois é. é uma boa Como que está a isso. situação do Engenho Queimado? Uma lenda urbana de Franca. O Engenho Queimado teve um bolinho de aniversário que fez 10 anos agora, né? Vamos falar primeiro o que é o Engenho Queimado. É um É- bairro? Não, eu vou explicar. O Engenho Queimado é o córrego que passa nos fundos da Vila São Sebastião, Eldorado, Jardim Martins, Jardim Palmeiras, Vai indo. Pulicano. E no governo Dilma,
foi feito... Franca foi contemplada com uma obra de infraestrutura, que era de canalização do córrego, e tirar as famílias ribeirinhas ali com o risco de perda dos seus imóveis por causa de inundações, Local. de desbarrancar, Desbarrancamento. deslizamento, essas coisas. E aí surgiu a canalização, obras de infraestrutura de lazer, que todas estão feitas lá, estão prontas. E o incrível é que elas estão deteriorando, já precisam ser praticamente reformadas sem a obra ter sido entregue. E isso é uma coisa que eu vou cobrar da Caixa Econômica Federal, que ela não tem que dar a obra como concluída na hora de dar o relatório final, consertar todos os danos, todos os problemas que a obra tem, porque a culpa não é do morador, é do gestor. E isso veio rolando de 3 gestões. Veio da gestão do Sidney, da gestão do Alexandre, da gestão do Alexandre agora de novo. Ao ponto do Ministério Público ter que entrar com uma ação pedindo para a Prefeitura concluir a obra. Né? E um dos meus pontos de compromisso de campanha é fiscalizar o engenho queimado e ver o que está acontecendo. Então, quando eu vi que o Ministério Público entrou pesado, aí a gente já deu uma tranquilizada, que não fica só naquela vontade do gestor. Né? Ele obrigou que a obra fosse terminada. E a obra está em fase final agora. Está em fase final. Com relação à captação de recursos na Caixa Econômica Federal, que é o banco que financia a obra, né, que o governo federal deposita o dinheiro na Caixa. Então, é feito todo um trabalho de fiscalização e de medição do que foi sendo concluído, e conforme vai medindo, vai pagando. Agora, chegou num ponto que vai fazer a ligação entre o Jardim Pulicano e o Jardim Palmeiras, que é aquela ponte que tem o córrego do engenho queimado que passa ali. E é uma obra de 3 milhões de reais, inclusive eu tive com os altos executivos da Caixa em Brasília, pedindo para prorrogar, porque a Prefeitura fez 2 licitações que deram desertas, e essas licitações corriam o risco de terminar o contrato e não receber esse último repasse de 3 milhões e pouco aproximadamente. Nós conseguimos reverter isso em Brasília, orientamos a Secretaria de Planejamento, eles fizeram tudo que foi solicitado pela Caixa, o dinheiro já foi depositado e já foi feita a concorrência, e já tem uma empresa para fazer essa obra. E aí nós vamos acompanhar. Então, nós assim, era uma obra que o destino já estava sendo enviado, bastava que quem fosse o gestor, o prefeito da cidade, construísse, entendeu? Fizesse a obra. O conjunto Já do estava tudo Copacabana... pronto, tudo aprovado. O dinheiro já vinha. O conjunto do Copacabana, inicialmente o projeto era para fazer os apartamentos mais na proximidade ali, da onde é o engenho queimado mesmo. Mas aí resolveram fazer lá onde é hoje, mudar os planos. Na época, a Valéria Marçom, que era secretária de Planejamento. E os predinhos do Copacabana faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Então, tá. Que é a parte educacional. É habitação, lazer e infraestrutura A parte de habitação. de saneamento. Saneamento Isso. básico. Né? E ainda há pessoas que moram ali, sabe? Correndo né? risco. No entorno As margens. ainda, as margens do córrego. Teve gente que não topou fazer o acordo, né? Porque precisava do aval da pessoa também. A prefeitura não poderia unilateralmente tirar a pessoa dali, né? Mas foi assim que foi feito. Era uma obra para ser concluída em 4 anos, que faz 10. Né? E parece que agora está chegando no final. E eu estou acompanhando firmemente isso, porque a gente conhece aquela história ali e como foi feito o processo desse recurso. Na época, você coloca correção de 11.700.000 de 10 anos atrás para agora, para você ver o tanto que é o valor da obra. Sim. E foi um investimento Inicialmente federal. eram 11 Governo milhões. Dilma. Governo Dilma. Assim como esse problema, quais outros grandes problemas que a gente tem que começaram, sei lá, há 10 anos atrás, que hoje a gente ainda carrega esses problemas por falta da resolução mesmo dele em si? Enchente. Os próprios córregos, né? Enchente na Cidade Franca é um problema. E é um problema por causa de vaidade.
Porque cada gestor que entra faz um projeto diferente. Se você faz eu vou dar um exemplo, muita gente não gosta que compara com Ribeirão Preto, mas eu vou comparar com Ribeirão Preto. A obra de infraestrutura que foi feita nas proximidades da rodoviária de Ribeirão Preto. Ali foi uma sequência foi um projeto gigantesco que perpassava por administrações. E nunca concluído. Não é que nunca concluído. É que, como a obra é grande, não tem jeito de você fazer assim, ó. Um pedaço. Vou fazer um pedaço, aí entra outro, faz do jeito que quer. Não, você tem que fazer um projeto inteiro e vai executando em etapas. Durante todo o tempo. É isso que precisa aqui 4 em anos, Franca. por exemplo. Não precisa de um candidato a prefeito na próxima eleição falar, ó, eu vou resolver o problema do Córrego de Franca desse jeito, em 4 anos. Mentira! Você vai precisar, no mínimo, 20 anos para resolver o problema das enchentes em Franca e de financiamento. Você vai precisar de parceria com o governo do estado, com o governo federal, e você só consegue recursos nesses lugares se você tiver bons projetos. Se você não tiver bons projetos, você não consegue. Não adianta ir lá achando, ó, eu sou muito amigo do fulano, ó, eu sou seu amigo aqui. Cadê o projeto? Manda uma grana lá para falar. Então, cadê o projeto? Hoje em dia as coisas funcionam assim. É. E ainda vai ser um projeto muito Você grande. pega né? o PAC 3 que está saindo agora. Eu fiz todos os esforços para que a prefeitura protocolasse o projeto anti-enchente, porque tem um projeto feito pela Universidade de São Carlos, a USP, tem um projeto da USP, que foi feito que ele já atende grande parte das nossas necessidades com relação a essas enchentes que nós temos. E nós estamos vivendo um período agora que Lá nós vem estamos água. aqui que, de repente, agora mesmo É. pode cair uma chuvona aí e não dá tudo lá. Ontem aconteceu isso. Então, Ah, chuva aqui, eu tô dizendo. Lá eu não sei Então. se alagou. então, o que precisa? Precisava ter um pacto entre os próprios candidatos. Olha, nós vamos fazer um projeto. Tem um projeto gigante contra as enchentes. É o compromisso que todo mundo vai dar sequência desse projeto, porque senão nunca vai sair do papel e a cidade vai ficar prejudicada. Então, esse é um problema estruturante. A outra coisa que falta é uma secretaria de projetos especiais. É mapear os projetos estruturantes que a cidade precisa. Não tem. A questão viária. Muito sério. Precisa Travamentos nas avenidas. Precisa de um projeto gigante. Isso tudo também precisa de financiamento. Mas alguém precisa fazer. Se não fizer, vai empurrando e nunca vai sair do papel. Então, eu acredito que precisa de uma secretaria especial. Já cantei essa bola 1000 vezes. De projetos. Põe lá. Não preocupa agora. Começa a fazer os projetos. Não preocupa se vai custar 100 milhões, 200 milhões. Faz o projeto e aí a gente pensa na maneira de fazer a gestão para executar. E começar. A mexer. E vai fazendo. Senão, não vai acontecer. Podia aproveitar que está próximo a Brasília e protocolar um projeto de revitalização do Parque do Trabalhador, né? O Parque do Trabalhador foi revitalizado agora. Ele já está em funcionamento. Melhorou. Melhorou um pouco, ainda está bem abandonado. Precisa de coisas... precisa mais de mais uma atenção ali. Eu acho que esse é um problema. A área de lazer na cidade, parques. Franca é uma cidade que não tem parques. Não tem... Você pega Uberlândia, tem. Você pega Ribeirão, tem. Franca não tem. E ali é um lugar que poderia dar uma atenção. Tem uma lagoa lá. É muito bonito muito lá para bonito. fazer caminhada, mas não tem segurança. Então, precisava de toda uma atenção e precisa de recursos para isso. Agora, precisa de gestão, né? E gestão se faz com parceria. Entendeu? E eu já vi o prefeito falar, não vou, isso aí não adianta. Por exemplo, tem um encontro em Brasília. Eu tive no Encontro Nacional de Municípios, representando a cidade, mas quem devia estar lá era ele, não eu. O gestor é ele. Só para você ter uma ideia, tinha um stand com 16 ministérios fazendo atendimento aos prefeitos, tratando de recursos. Recebendo projetos. Recebendo projetos. Ele não foi. Devia ter ido. Talvez por falta desses projetos. Tem gente que trata a cidade de Franca como uma ilha. Mas isso não teria que ser uma Franca obrigação, ô Gilson. Franca não é uma ilha. Não é uma ilha. Franca Então, precisa estamos de bem relacionamento localizados. institucional com o governo do estado, com o governo federal.
com outros países, cooperação internacional. Nessa questão aí, o prefeito não tem obrigação de estar presente? Nesse evento, não existe essa questão de obrigar, né? Não tem. Ele tem algumas obrigações constitucionais. Essa não é, né? Ele vai se quiser, né? É a maneira dele fazer a gestão, né? Que eu acho que ele está errado, devia ter ido. É isso. Ô, Gilson, e aquela questão da Lei 8666, que a Prefeitura está descumprindo em não exigir uma caução no caso dos contratos licitatórios de empresas terceirizadas? Eu não sei aqui cargas d'água e, infelizmente, eu vou falar um termo aqui, me cheira muito mal essa situação, sabe? Porque eu estou vendo gente muito simples sendo penalizada. Você imagina uma pessoa contratada, terceirizada, para fazer a limpeza numa escola, num estabelecimento de ensino gigante, às vezes sozinha. E naquele dia a dia, chegar no dia 30, no dia 1º, no dia 5, e não receber o pagamento. Porque tem malandros fazendo a gestão das terceirizadas. Acontece o seguinte, a prefeitura não tem cobrado uma coisa básica que tem num dos pontos da lei 8666, que é calcionar um valor do contrato em 5%, que em caso de não pagamento, utiliza esse recurso para cobrir. E a prefeitura não está obedecendo. Então, nós já fizemos, eu e o Della Mota, fizemos um requerimento, nós tivemos no CEAGESP. O CEAGESP, além dos 5%, que é calcionado pela 8666, eles usam uma normativa do Ministério do Planejamento, a normativa número 5, que lá fala que pode criar uma conta vinculada e fazer depósitos mensais, que esse dinheiro é da empresa, chegou no final do contrato, ele cumpriu bonitinho no final do ano, pega o dinheiro e devolve para ele. É uma poupança que o dono da empresa faz. Alguns até preferem fazer isso. E, através dessa conta vinculada, segura 8,5% do contrato também para fazer esse pagamento. E a prefeitura não tem feito nada disso. Foi um dos temas que eu tratei com o ministro do Trabalho, com o Luiz Marinho, que eu tive recentemente, para ver se essa instrução normativa do Ministério do Planejamento se transforma em lei. E aí todo mundo ficou obrigado a atender, além da Lei 8666. E a partir de janeiro agora vai entrar em vigor a nova lei de licitações. Que vai cair a 8666, graças a Deus. E eu espero que desburocratize e melhore os contratos que as prefeituras têm feito. Porque, vamos pegar, a Franca tem ficado refém de cada das empresas aí, contratação de creche, de construção de creche, a da Mogiana, os caras não, do lixo, os caras não respeitam. Mas fica refém porque quer, né? Porque existe uma coisa que chama descumprimento contratual. Tem mecanismo na lei, tem mecanismo na lei para que tome providência. E devia ter tomado. E se não faz? Então, nós estamos agora, com esses requerimentos que nós estamos fazendo, esperando a resposta do Executivo e tomar as devidas providências também, né? Pra gente, porque é uma covardia o que está acontecendo. Vigilantes. O camarada anda numa bicicleta naquele Parque Fernando IV, 24 horas lá, cobrindo lá, 1 ou 2, lá, de bicicletinha lá. Fazendo a segurança. Chega no final do mês e não recebe. Então, mas aí se o prefeito tem conhecimento de que a empresa terceirizada não está prestando serviços a contento e não encerra o contrato, ele está prevaricando. Olha, é isso que nós vamos ver com a resposta dos requerimentos. Vamos ver como é que vai vir. Aí qual o remédio jurídico nós vamos tomar com relação a ele. Se uma representação no Ministério Público, aí nós vamos ver o que tem que ser feito. O que não pode é continuar o que está acontecendo, que é uma vergonha. É uma vergonha. Se eu fosse ele como prefeito da cidade, tinha vergonha de saber que tem gente trabalhando terceirizado pedindo cesta básica porque não recebe no final do mês. É um grande problema social, né? É gravíssimo. Marcela, acho que a gente vai ter que fazer depois um glossário sobre os termos usados aqui na política, né? Como prevaricar e etc, né, Aline? Que a gente se deparou com algumas palavras bem complicadas. É muito fácil. Prevaricar é o seguinte, é o gestor tomar conhecimento de um ato mal feito e não tomar providência.
Ele Perfeito. prevaricou. Já É. livramos de um. Isso. É isso aí. Só- Bom, vamos posicionar então quem está aí assistindo, vamos reforçar e reapresentar o nosso convidado de hoje. Estamos no segundo programa, que é o Politicou, que é um quadro do Dialetou que está crescendo, né? Está cada vez mais próximo de você. E hoje a gente está com o nosso querido Gilson Pelizaro, que é o nosso vereador mais antigo e não o mais velho. Bem lembrado por ele. E está na política há muitos anos, né? E tem feito muitos trabalhos bons e ainda não se cansou, né? Ano que vem tem reeleição. Olha, eu tenho com 57 anos, eu ainda acho que estou na... Vai longe ainda, Ainda né? tem lenha para queimar. vamos trabalhar, né? É lógico que isso tudo tem que combinar com os russos, né? Que é o eleitor, né? Ou candidato Mas- a prefeito. Olha, deixa eu te falar. O PT está fazendo uma discussão interna a respeito dessa questão de candidaturas a prefeito. Eu, preferencialmente, gostaria de disputar a minha reeleição, né? Mas eu sou um quadro do PT, né? Nós somos, se lá na frente Está à a disposição. conjuntura política estiver favorável, quem sabe? Né? Tá vendo? Precisa ter não só disposição, os ventos precisam soprar favoravelmente. Né? Falamos no começo que temos poucas mulheres, né, representando os vereadores, né? No cenário da prefeitura, então, ainda não tivemos nenhuma representante, né? Por que será que as mulheres estão afastadas, não digo se afastando, mas afastadas da política? A que se deve... Eu acho que não deveria essa ser realidade? assim, né? Você vê que os próprios partidos têm dificuldade em conseguir candidaturas femininas, porque a lei obriga que 30% da chapa tem que ser de mulheres. E muitos partidos não conseguem. E outra coisa, a lei é dura. Para cada mulher não representada na chapa perde 2 homens. Só para você ver como é que é. Então, instrumentos legais para que as mulheres participem, tem, né? Está disponível. Agora, lógico, precisa ter um trabalho de liderança, porque não é o fato só, né, de ser mulher, ou ser homem também, né? Uhum. Não adianta. Tem que entender um pouco, Você, né? Não, você tem que ter um trabalho reconhecido Uma pela história. comunidade Uhum. para que você se engaje na política. E eu acredito que aqui em Franca tem excelentes, e independente do viés ideológico, muitas mulheres que podem exercer um papel de liderança e ocupar mais cadeiras na Câmara Municipal. Eu ficaria muito lisonjeado se eu fosse vereador com mais mulheres lá, podendo atuar do meu lado, junto comigo lá na Câmara. Porque a sensibilidade da mulher nas questões do dia a dia é muito maior do que a dos homens, né? Isso aí é fato. E quem sente mais a falta da política pública no lar é a É a mulher, própria. né? Então vamos fazer uma campanha aí, ó, hashtag mais mulheres no poder. Sabe que há uma pesquisa internacional que mulheres administrando tendem a se corromper menos, né? do que os Então, homens. tudo é o que eu tô falando. Tudo favorece. O vento tem que bater a favor, tá batendo. Então, Mas você disse que tem leis para que as mulheres participem. Mas não são leis para que as mulheres participem das eleições? Não há para que elas participem ativamente, por exemplo, dos partidos. Não. Então, o partido só procura elas na véspera No- da eleição? no PT não funciona assim, não. No PT as mulheres têm protagonismo. Tanto é que você pega lá, nós temos a Lucimara, que é professora lá do Jardim Aeroporto, que foi muito bem votada. Você tem a Marisol, que é vice-presidente do Sindicato dos Servidores. Você tem a Lívia, que é conselheira tutelar. Então, todas têm representação política e liderança para participar. No PT não é assim, não. Agora, tem alguns... A gente viu aí que muitos partidos usaram as mulheres como laranja para não perder a vaga dos homens, né? Porém, Dois por um, né? o Lula está sendo criticado nesse momento justamente por não indicar uma A composição mulher, né? do STF. Bom, eu não posso entrar... Isso é uma questão mais ligada ao foro íntimo do presidente. Sim. Ele deve ter as causas para ele escolher alguém como, por exemplo, o Flávio Dino para representar. Mas logo, logo vai abrir uma outra vaga que eu tenho certeza que vai ser uma mulher. Vai ter agora. Logo, logo vai surgir mais uma vaga. Então, Eu isso acho- acaba acontecendo em todos os partidos. Só que o Lula aumentou o número de mulheres nos ministérios, né? Isso aí você viu também, né? Uhum. Então,
Tá lá. Ô, Gilson, Então, estamos nos aproximando, hein? Nessa carreira sua... Não foi igual no Chile, que fez 50%, 50%, mas tá paridade. quase. Nessa carreira sua de política, e o que te deu mais orgulho, cara? Algum projeto que você fez que você fala, esse aqui é o que me dá mais orgulho. Olha, eu tenho vários projetos que são de cunho social. Por exemplo, o projeto que instituiu o Programa de Saúde da Família em Franca é meu. Foi eu que fui o autor. Eu fui o autor do projeto. Antigamente, tinha um serviço de guincho na cidade. Só tinha 2 guinchos. Vou citar até o nome. Era o Noca e o Rubal, antigamente. E o que acontecia? Tinha um comando da polícia, prendia lá 10 motos por problema de documentação e 5 carros. 5 carros. Ia lá um guincho, botava um carro e entulhava as motos em cima do guincho, botava lá 10, 20 motos em cima do guincho e cada um pagava um valor individual do guincho. Olha só, numa viagem só ele ganhava quantas? Eu fiz uma lei regulamentando o serviço de guincho na cidade, obrigando que cada guincho pudesse levar uma moto de um lado, uma moto do outro e um carro. O que aconteceu com isso? Cresceu o serviço de guincho na cidade. Hoje tem várias empresas trabalhando na cidade. Esse projeto de lei é meu. Outro projeto de lei que eu fiz foi o que obrigou a Sabesp a, nos loteamentos novos, fazer a ligação preventiva de água na calçada. Que isso é aquele negócio de detonar o asfalto para fazer a ligação. Por exemplo, numa rua de um bairro novo, Fazer aquele remendo. tem 3 moradores e 30 terrenos vagos. Aí tá lá, passou o asfalto. Cada terreno daquele rasgava até no meio da... Fazer aquele remendão feio. Aí eu fiz obrigando a Sabesp cumprir a lei. Recentemente agora, aprovei um projeto, estava falando para ela que esse ano o prefeito vetou. Então vamos explicar o que é vetar. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei, ele foi aprovado pela Câmara, ele foi para o prefeito sancionar. O que é sancionar? Para ele virar a lei. A Câmara aprovou, mas para ele virar a lei... A canetada final. Precisa da sanção do prefeito. O que o prefeito fez? Ele vetou. Ele vetou o projeto, devolveu para a Câmara. E a Câmara derrubou o veto por unanimidade, pela primeira vez. Vermelhou lá o painel, todo mundo não. Por causa do projeto. O que é o projeto? O que acontece hoje? Você tem uma dívida ativa na prefeitura, você esqueceu de pagar uma parcela do IPTU. Vamos botar aí R$100, uma parcela de R$100. O que acontece? A prefeitura não te notifica para te falar que você está devendo. Ela não lembra você que você está devendo. Aí deixa 1 ano, 2 anos, no 3º ano eles ajuiza, manda para a justiça. Aí o que acontece? Lá na justiça você vai ter que pagar as custas do processo do TJ. E dentro das custas do processo tem a sucumbência dos advogados da prefeitura. Porque o advogado ganha para montar o processo. Ele, além do salário dele, ele ganha uma sucumbência na montagem dos projetos. É vantajoso. Aí o que acontece? O cara deve 70 conto, aí ele fala, não, agora eu vou lá pagar a prefeitura. Recebeu um dinheirinho a mais? Não, ele de repente descobriu. Ele vai ver, ele é agraciado com uma notificação. Como é que ele descobre que ele está devendo? Ele é agraciado com uma notificação da justiça. Justicial, Aí chegou lá, ele fala, não, eu vou lá na prefeitura. Aí você vai lá e paga na prefeitura. Aí o cara do balcão da prefeitura, você já foi lá no fórum? Você já foi lá no fórum? Não fui não. Não, você tem que ir lá. Você tem que pagar a custa do cartório lá, do fórum. Aí é 250 pau para pagar uma dívida de 70. Então, o meu projeto de lei é o seguinte, antes do ajuizamento, que é esses 2 anos, a prefeitura imprimir, que não tem custo nenhum, porque ela já faz o carnê do IPTU. Ele tem que imprimir lá, ó, você, contribuinte, tem um débito aqui de tantos reais. Faz o código de barra, a hora que o cara recebe, ele fala, putz, esqueci disso aqui, vai lá e paga. Aí não vai pro... Não dá tanta dor de cabeça, né? Isso é bom para a prefeitura, que não espera 3, 4 anos para receber, recebe, e isso é bom para quem paga e para quem recebe.
É bom para quem paga porque ele não vai pagar menos, que ele não vai pagar as custas lá da justiça estadual. E bom para a prefeitura que ela arrecada antes. E não tinha lógica do jurídico da prefeitura vetar. E o prefeito acatou, mandou o veto para a Câmara, nós derrubamos. Aí o que acontece? Quando a gente derruba o veto, quem sanciona o projeto é o presidente da Câmara. Então já virou lei agora. Agora cabe, se a prefeitura... A não ser que ele ingresse judicialmente. Se ele quiser entrar com uma ação de inconstitucionalidade, uma ADIM, né? Se ele quiser entrar. Mas duvido que ele vai fazer isso. Ele poderia derrubar a lei. Eu não duvido. Mas juridicamente ele perde. Porque historicamente ele já fez isso. Se ele entrar com uma ADIM, ele perde. Nós estamos garantidos juridicamente que ele perde. Então, tem vários... ADIM. ADIM. Ação direta de inconstitucionalidade. Muito bem, mais uma palavra difícil. Aos poucos a gente vai aprendendo todo esse vocabulário político aí, conhecendo como se direciona as palavras com os termos certos. A gente, né? Estamos aprendendo aqui, né? Agora, você me perguntou de uma coisa que eu me orgulho. Eu me orgulho de onde eu saí. Porque eu saí de uma comunidade pobre. Eu fui com 16 anos, sem poder ser o diretor do Centro Comunitário da Vila São Sebastião, eu já militava no Centro Comunitário. Depois eu me tornei presidente e tal. Comecei minha carreira política no Centro Comunitário. Então eu tenho muito orgulho de onde eu saí, entendeu? Tanto é que eu moro lá até hoje. Eu moro no Jardim Martins, que é divisa. De um lado da rua é Vila São Sebastião, do outro lado da rua é Martins. Você mora perto do campo? Moro um pouco perto do campo ali. E então eu fico muito orgulhoso e eu tenho trabalhado muito para ajudar aquela região lá. Recentemente agora eu fiz uma emenda no orçamento, uma emenda impositiva, para fazer o centro de lazer lá, de esporte e lazer, o CEPEL. E está sendo construído e deve ser inaugurado em janeiro agora. É uma praça esportiva, lá perto do campo. E também vai ser feita a reforma da quadra da Vila São Sebastião, numa emenda que eu consegui junto ao deputado Nilton Tato, em Brasília, e que já foi inclusive licitada, que deve começar a obra logo, logo. Entendeu? Então, conseguimos a reforma da Unidade Básica de Saúde. Foi a primeira Unidade Básica de Saúde a ser reformada esse ano, né? Então, a gente tem lutado muito ali pela comunidade, que precisa bastante. Vamos torcer, então, para que 2024, além de comemorar 200 anos da nossa cidade, a gente também comemore muitas dessas suas sugestões aí, né? Inaugurações, ir para mais praças, né? Uma melhoria mais dinâmica na nossa locomoção pelas ruas, evitar os travamentos nas grandes avenidas, as os problemas crônicos que a cidade crônicos tem, que precisa de projetos estruturantes para melhorar. E os projetistas se candidatem, por favor, né? De repente, a próxima gestão aí cria um departamento de projetos. É lógico, importante. Excelente ideia. Tem a Secretaria de Planejamento, mas não aqueles projetaços. É o cotidiano ali. Aqueles de milhões. Precisa de fazer os grandes projetos. Ô Gilson, mas nessa questão de política, por que você entrou na política? Vamos Então, falar um pouco agora do Gilson. Então, deixa eu te falar. Eu fui para Vila São Sebastião, eu tinha 1 ano de idade. Eu morei lá numa comunidade sem asfalto. Então eu senti todo o drama de que uma pessoa sem condições financeiras sente numa comunidade. E graças a Deus, na minha família, pela maneira que nós fomos criados, a minha mãe sempre cuidou da educação, meu pai, de todo mundo. Eu tenho meus irmãos todos formados, e saindo dali. Os primeiros doutores que saíram da Vila São Sebastião foram da minha família, apesar de eu não ser doutor, né? Que eu sou formado em prótese dentária e agora, recentemente, eu formei em gestão pública, né? E ali a gente foi vivendo o dia a dia e vendo a necessidade de falta de representatividade. Daquela ponte da Vila São Sebastião para lá, nós não tínhamos um vereador, um representante da comunidade. E eu vi a necessidade de que devia ter. O mais próximo que tinha ali era o Adelmo Martins, na rotatória da São Judas. E aí eu comecei a militar na política muito cedo. Com 15 anos eu comecei a militar. Com 18 anos me filiei ao PT, que é um partido que eu... Até Você porque identifica?
identificava. E também teve um trabalho do pessoal da Unesp, dos estagiários de serviço social, que eu acompanhei no centro comunitário. E aquilo me aproximou um pouco mais do PT. Me filiei ao PT, é o único partido que eu me filiei, nunca fui filiado a outro partido. E saí candidato a vereador a primeira vez, com 21 anos. Fiquei na suplência, tive 488 votos. O PT fez 4, eu fui o 6º. O primeiro suplente foi o professor Mauriel, da Industrial, não sei se você conheceu ele. Conhece, né? E eu fui o 2º suplente. E depois, em 92, eu fui eleito vereador, com 1.134 votos. E dali para frente eu consegui reeleição. Depois o 3º mandato, 4º mandato, fui candidato a prefeito. Tive 44.500 votos para prefeito, contra o Sidney Franco da Rocha. Fiquei em 2º lugar. Depois fui novamente candidato a prefeito. E agora voltei aí. Estou na Câmara Municipal novamente. Espero estar desempenhando um trabalho que as pessoas estejam avaliando positivamente, né? Agora é lógico, de agradar todo mundo, não tem jeito, cada um pensa a política de um jeito, né? Cada um acha que vai dar certo daquele jeito que ele pensa. E às vezes as pessoas discordam dos posicionamentos políticos que a gente tem e a gente respeita, né? Mas eu estou na luta aí. Primeira vez que você foi eleito, então, foi 31 anos atrás. Eu tinha 25 anos de idade. 92. Caramba. Eu tinha 25 anos, fui eleito vereador. Eu era o moleque da Câmara. E eu aprendi uma coisa, por isso que eu falo, o partido político que eu atuo, ele é uma escola. Eu devo muita coisa ao PT, porque nem todo partido dá a expressão política para alguém que vem lá de baixo, entendeu? Então eu vim lá da Vila São Sebastião e consegui ser candidato a prefeito da minha cidade, mesmo que não tenha ganho, mas é um orgulho pessoal, uma satisfação, e graças às oportunidades que o PT me deu. Primeiro dia da minha sessão na Câmara, em 93, primeira sessão, a hora que fez a chamada de vereador para fazer o uso da oratória, eu dispensei a palavra. Aí um militante do PT chegou atrás de mim. Você não vai falar? Se você não for falar, abre mão do seu mandato, porque tem gente que gostaria de falar. Você está no parlamento, você tem que falar. Não tem nenhum problema na cidade para você poder comentar. Depois daquele dia, eu nunca deixei de usar a tribuna da Câmara. Eu uso até hoje, todas as sessões. A gente sempre tem um tema para falar. Local, estadual, né? Algum fato novo sempre acontece. Então é uma lição. Eu aprendi com isso e eu tento executar lá o parlamento falando. O seu papel, né? Meu papel de parlar. Ô, Marcela, vamos então convidar para quem gostaria de conhecer a Câmara Municipal. Nós temos esse acesso, né, em todas as reuniões que são feitas semanalmente? Semanalmente, todas as terças-feiras. A Câmara Municipal tem um canal direto. Ele é o 6.3 com antena digital. Ele não é um canal fechado, é um canal aberto. Uhum. Então, quem não tiver a oportunidade de ir até a Câmara Municipal para acompanhar os trabalhos das sessões, pode assistir através do canal 6.3, além dos canais digitais que a Câmara tem, o YouTube, o Instagram e o Facebook, né? Tá lá também. E é lógico que fica o convite para quem quiser conhecer, saber um pouco da história, liga, que a gente está lá, pode... Mas às terças-feiras tem as sessões. Tem as sessões que são abertas. Uhum. As sessões são abertas. Precisa se inscrever Não, antes? não. só chegar, Se- sentar e assistir. se Se der o você- limite, você fica fora. Se você quiser, Difícil, né? se você Não, quiser usar a tribuna da Câmara para falar a respeito de algum tema local, você pode. Aí você tem que se inscrever. Você tem que ser eleitor da cidade de Franca, levar o seu título de eleitor, fazer a inscrição e você tem a disponibilidade de 10 minutos para fazer o uso da palavra no momento do expediente. Sessão da Câmara dividida em expediente e em ordem do dia. Expediente é onde entra
todas as correspondências que são lidas e também são lidos todos os projetos que são protocolados. Em toda a parte protocolar é feito no expediente. E os vereadores têm 10 minutos cada um para tema livre, para utilizar, para debater o tema que ele achar necessário. Se manifestar. Isso. E no período da tarde, a ordem do dia é para a discussão dos projetos que estão pautados. E as votações. As votações são no período da tarde. Além disso, tem as audiências públicas que são agendadas, mas vocês podem acompanhar através das páginas, né, da Câmara, no Facebook, Instagram, que eles falam dia e horário e quais os temas, geralmente de saúde, educação. Tem vários, tem as comissões permanentes, a comissão de finanças, do qual eu sou presidente, e a comissão de jurídica, de Legislação, Justiça e Redação. Legislação, Justiça e Redação, ela tem audiência pública toda sexta-feira, que também é transmitida ao vivo Também. pela TV Câmara. E geralmente tem outras audiências públicas de temas específicos que a Câmara discute também. A Câmara tem feito também, eu fico difícil de soletrar, podcast tem feito também. Os podcasts. Tem feito de variados temas que Muito os vereadores participam Através da Escola do Legislativo. através da Escola do Legislativo. O podcast é um bate-papo mais descontraído, né? Mais fácil de falar, de se comunicar. Ainda né? está gatinhando Mais da popular. Câmara, não é igual o daqui do O dialetou. dialetou, mas na hora vamos chegar lá. E Com falar certeza. nisso, você gostou de vir conversar aqui com a gente Pô, hoje? para mim foi um prazer, viu? E Pra eu nós tô também. à disposição, qualquer a hora, qualquer tema, qualquer circunstância, às vezes alguma coisa relevante acontece, que vocês querem discutir a minha opinião, a opinião do que a gente pensa, fica à vontade, eu estou à disposição e desde já agradecer o convite. Foi uma satisfação, uma honra poder participar com vocês e foi um bate-papo descontraído. Você viu que eu gosto de falar, né? É Eu falo ótimo. bastante. Ótimo. Político já tem fama que fala muito, né? Que bom, então, que Tem você uns que fez não valer. falam tanto, tem uns que precisam falar um pouco mais. Mas, Os meio quietinhos ainda. Marcele, aí cumprimos com o nosso papel hoje com a nossa segunda edição do Politicou? Segunda edição, e eu acho que o Gilson contribuiu muito, ele é bem didático, né? Sim. Tem uma vasta experiência também. E o melhor, ele não foge da raia, que é o principal, né? Então, qualquer pergunta que você lança, sabe que ele vai responder. Muitos E anos de experiência, bem né? transparente. Eu acho que isso é o que as pessoas querem assistir, né? É o que as pessoas querem ver, o que a população quer participar. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar sempre respondendo as perguntas, né, do pessoal da comunicação, participando dos podcasts. E a casa está aberta para você. não, eu que agradeço, viu? Muito Com obrigado. certeza. E na condição de homem público da cidade, a gente nunca deve se furtar ao debate. Quando necessário, estou à disposição. Ótimo. Obrigado. Então, Obrigado, a gente vai se Gilson. despedir com esse quadro, né, Lineker? Quer finalizar, Lineker? Quero sim. Pessoal, muito obrigado a quem assistiu aí ou quem vai assistir depois, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tá fazendo com muito carinho para todo mundo aprender, para ano que vem eleger, votar nos melhores, né? Vamos dizer assim, Com mais pra gente ter confiança, uma né? mais confiança, pra Senso gente ter crítico. pra gente ter uma cidade melhor cada vez, né? Então, Verdade. obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Semana que vem temos mais do quadro Politicou. Tem mais, né, Marcela? Semana É que isso vem? aí. Aguardem que mais pessoas irão participar aqui. Mandem dicas também. Às vezes vocês querem ver alguém aqui. Olha, eu gostaria que tal pessoa fosse aí, que é um representante da cidade. A gente está aqui à disposição de vocês. É isso aí, pessoal. E essas dicas, elas vão estar no nosso site, que é o dialetou.com.br, tá? Aí vocês podem achar tanto pesquisando, como vocês podem também clicar no nosso Instagram lá, que tá bonitão, tá na lata, assim, ó. Beleza? Beijo. Isso aí. Até a Valeu. próxima, gente. Tchau. Um abraço. Fechou.